Olha, existem poucas rivalidades no futebol que são tão curiosas quanto essa entre Flamengo e Paris Saint-Germain. É uma história de equilíbrio assim perfeito, um intervalo de décadas e um final que foi, literalmente, digno de uma final de campeonato. Bora mergulhar nessa história para entender como tudo começou. Antes da gente falar do jogo mais recente, dá uma olhada nisso aqui, que incrível! O histórico entre Flamengo e o PSG era perfeito. Na estatística, era um empate absoluto. Uma vitória para cada lado, um empate e até o mesmíssimo número de gols marcados. Sabe, é uma daquelas coisas que, sério, quase nunca acontece no futebol e que preparou o terreno para um tira-tema histórico. Para a gente entender como é que se chegou nesse equilíbrio todo, a gente precisa voltar um pouco no tempo para a chamada Trilogia de Paris. Foram 3 jogos que definiram essa primeira fase da rivalidade e todos eles aconteceram lá, na capital francesa. Então, a história começa com 3 atos em Paris. Primeiro, em 75, o primeiro encontro. 4 anos depois, a revanche. E aí, em 1991, um empate que meio que deixou tudo parado no tempo. Vamos dar uma olhada em cada um desses jogos. Pois é, tudo começou lá em 8 de outubro de 75. O Flamengo foi para a Europa para um amistoso contra um PSG que era bem novinho, sabe? Tinha sido fundado só 5 anos antes. E logo de cara, deu Brasil. E o Flamengo, olha, chegou lá e nem tomou conhecimento do time da casa. Dominou a partida e o grande herói foi o atacante Luizinho Lemos. Ele simplesmente marcou os 2 gols do jogo e já colocou o rubro-negro na frente nesse histórico. Ah, mas a história não ia ficar assim, né? 4 anos depois, no mesmíssimo Parque des Princes, o PSG teve a sua chance de revanche. E olha, dessa vez eles não deixaram a chance passar. Pois é, o PSG deu troco e foi em grande estilo. E o detalhe é que o Flamengo já estava com aquela sua lendária geração de ouro. O Zico estava em campo, deixou dele tudo, mas não teve jeito. O time francês foi melhor, venceu por 3-1 e deixou tudo igual no confronto. Aí a gente avança um pouco no tempo para 1991, para o capítulo final dessa trilogia em Paris. Dessa vez o jogo já tinha um peso a mais, né? Era pela semifinal do torneio de Paris, o que já dava um clima diferente para o confronto. Foi aquele jogo pegado, sabe? Gol pra lá, gol pra cá e acabou 1-1. A decisão foi para os pênaltis e o Flamengo se deu bem. Mas aqui tá o pulo do gato que define tudo. Para as estatísticas oficiais, o que conta é o empate no tempo normal. E foi justamente esse empate que cravou o equilíbrio perfeito nessa rivalidade. E depois daquele jogo 91? Silêncio. Nada. Por 34 longos anos, os dois times simplesmente não se encontraram mais. Pensa só, 34 anos. Gerações de jogadores passaram, o futebol mudou completamente e aquela rivalidade ficou ali, adormecida, só esperando a hora certa para acordar. E essa hora chegou. E chegou com tudo, na era moderna, com uma final de Mundial sem precedentes. As apostas nunca tinham sido tão altas. Depois de 3 jogos em Paris, o primeiro confronto oficial da história ia acontecer. E agora não tinha nada de amistoso, não. Era a finalíssima da Copa Intercontinental da FIFA. O campeão da América do Sul contra o campeão da Europa, valendo o título de melhor time do planeta. A pressão era surreal. E aí, no dia 17 de dezembro de 2025, lá em Doha, o mundo parou para ver. Foi um jogo que parecia uma partida de xadrez, super tenso, cada palmo de campo era disputado e no final deu Flamengo, 1-0. E quem foi o cara que decidiu tudo isso? Um nome: Pedro. O gol foi dele. Um único gol que valeu muito mais do que só a vitória. Valeu o fim de um empate que durou décadas e, claro, o título de campeão mundial para o Flamengo. E é assim que a gente chega no veredito da história. Vamos ver agora como uma única partida, essa final mundial, mudou completamente o cenário de uma rivalidade que parecia que ia ficar empatada para sempre. Então, a pergunta que não quer calar é, depois de décadas de um equilíbrio perfeito, como é que ficou o placar final desse confronto todo? Bom, aqui está o resumo da ópera. Os 4 jogos que contam essa história. A vitória do Fla em 75, a vingança do PSG em 79, aquele empate técnico em 91 e, finalmente, a vitória que decidiu tudo, na final de 2025. No fim das contas, se a gente considerar o resultado final de cada partida, incluindo a vitória nos pênaltis lá em 91, o placar geral ficou assim. A vitória na final mundial deu ao Flamengo sua 3ª vitória no confronto, contra apenas uma do Paris Saint-Germain. A vantagem agora é bem clara. No fim, a história é essa.
Aquele equilíbrio perfeito coisa do século XX foi totalmente quebrado pela glória que veio no século XXI. Uma narrativa que teve um desfecho, assim, espetacular, num palco mundial. E a pergunta que fica no ar é: e agora? Com esse impasse quebrado, o que o futuro guarda para essa rivalidade intercontinental? Será que o PSG vai vir atrás de uma nova revanche ou o Flamengo vai conseguir ampliar essa vantagem? Bom, só o tempo vai dizer.